Você atua com casamento e união estável pode ser feito por procuração? Sim, nosso escritório auxilia aí com união estável e casamento, e a nossa legislação, né, permite que seja feito por procuração. O cliente envia os dados pessoais, né, identidade, CPF, residência, qualificação completa, e a gente prepara a procuração e pode fazer, né, nas duas modalidades, a união estável ou o casamento. Por que é necessária a homologação de divórcio e outras sentenças estrangeiras no Supremo Tribunal Brasileiro? Essa é uma exigência da legislação, né? Toda sentença emitida fora do Brasil, para ter validade aqui no nosso país, ela precisa passar pelo Supremo, né? Então a gente tem realmente essa exigência da legislação. Como funciona o divórcio consensual sem bens a partilhar e filhos maiores de 18 anos? Segundo a nova legislação, né, é possível fazer isso de forma direta. Nosso escritório prepara esse divórcio e aí, com a assinatura dos cônjuges, que também pode ser por procuração, a gente faz o registro do divórcio. E como funciona o divórcio consensual com crianças menores de 18 anos? Esse com crianças menores de 18 anos não é possível fazer de forma direta, em virtude do Ministério Público ter, né, que ser ouvido. Então é necessário, nesse caso, entrar com uma ação na Justiça e marcar audiência, onde as partes vão negociar a questão de visitação, de guarda, se vai continuar usando o nome de solteira, né? A esposa tem essa condição, e aí o Ministério Público vai ser ouvido e vai amparar e decidir de acordo com o que é o melhor para o menor de idade. E como é que funciona a guarda dos filhos e a visitação no Brasil? A guarda dos filhos, né, hoje em dia vem acontecendo com frequência a guarda compartilhada, né, onde os pais têm os mesmos direitos e deveres em relação aos filhos, onde pode decidir sobre escola, a forma de educar, e inclusive também pode, se morarem na mesma cidade ou num bairro próximo, é possível que seja feito como passar uma semana na casa do pai, outra semana na casa da mãe. A questão aí das festas natalinas geralmente são alternados os anos, né? Um ano com o pai, outro ano com a mãe, e as férias também. Agora, nada impede que os pais façam um acordo, né, em relação a outras épocas, e é feito dessa forma. O rompimento de uma união estável de fato ou de direito interfere na guarda dos filhos e a visitação no Brasil? Não, não interfere em absolutamente nada. Esses aí são casos que são decididos à parte. Como é que é considerada a guarda conjunta no Brasil quando o pai ou a mãe vivem em países diferentes? Acontece com bastante frequência, né? Nesse caso, o Ministério Público também tem que ser ouvido. Não é possível fazer uma guarda compartilhada, em virtude que não é possível, né, o pai e a mãe alternarem semanalmente a criança ou mensalmente, enfim. Então, decidido com quem fica a criança, né, geralmente é com a mãe, a não ser que ela use drogas, seja uma pessoa violenta, enfim, tem indícios de que não tenha capacidade para cuidar do filho, ficaria com o pai. Mas, a priori, fica com a mãe, e o pai tem direito a visitas, né, tem direito a um período maior de férias, né, anualmente, e é assim que os tribunais têm entendido em relação a esse tema. Você atua em casamentos ou uniões civis para casais homoafetivos, e qual é a diferença perante a legislação brasileira? Sim, o nosso escritório auxilia casais homoafetivos e não existe nenhuma diferença entre casais heterossexuais. A legislação protege e, enfim, tem uma legislação muito semelhante em relação ao tema, não há nenhuma distinção. E qual é a preocupação típica de casais homoafetivos quando eles se casam ou contraem união estável? A maior preocupação é em relação à pensão, né, caso haja falecimento, né, em relação à questão da sucessão também, né, e às vezes plano de saúde, né, para que seja inserido como dependente, são as principais preocupações. E como funciona o divórcio de casais homoafetivos? Funciona da mesma forma
que um casal tradicional, né? Não existe nenhuma diferença, é feito divórcio normalmente, é feita a rescisão da união estável normalmente, né? Como é uma legislação nova, não existe ainda uma quantidade relevante de divórcios, mas como todo casamento, entendemos que vai ocorrer normalmente. Como funciona o visto permanente no Brasil para cônjuges estrangeiros de casais homoafetivos? Também funciona da mesma forma. É possível um cônjuge homoafetivo aplicar visto permanente para o seu companheiro ou companheira, e a nossa legislação também não faz nenhuma distinção, trata da mesma forma, e o procedimento pode ser aplicado. E como é que funciona a violência doméstica nas questões de família? A violência doméstica tem acontecido com muita frequência, né? Casos de brigas entre familiares. Existe uma legislação específica que protege, né, as vítimas desse tipo de crime, que é a Lei Maria da Penha. É uma lei muito severa, uma lei moderna, atual, e vem assim, tendo um espaço muito grande na mídia ultimamente. Como ocorre a divisão de bens no Brasil? A divisão de bens vai depender muito do pacto do casamento, né? Assim, normalmente o regime é a comunhão parcial, né? Onde o casal que for adquirido na constância do casamento será partilhado no momento da dissolução. Existem outras modalidades, que seriam a separação total, onde o casal, né, prevê isso através de uma cláusula no contratual. Pode ser feito o pacto antinupcial, é um documento que antecede o casamento, que já estipula ali como vão ser definidos os bens. E existe também a declaração de união estável com separação total, onde os nubentes também informam como vai ser definida a questão em caso de divórcio ou separação. E qual o regime de bens que predomina no Brasil? O regime de bens que predomina é a comunhão parcial, né? Aquele casal que inicia a vida, né, do zero, do meio, mas que realmente é o que tem predominado. E qual o regime de bens que você recomenda? Olha, eu como advogado, né, através da nossa vivência e tudo, eu recomendo a separação total. Eu acho que existe aí uma forma de evitar um desgaste entre um casamento, né? Às vezes o marido, né, o cônjuge, o marido quer comprar um bem, a mulher quer comprar outro, então gera atrito. Às vezes a mulher quer ajudar a família, o marido quer comprar um carro, então a gente vê aí muito atrito em relação a isso. Então eu acho que quanto menos atrito tiver, possibilidade de atrito tiver, né, mais chances tem o casamento de dar certo.